Muito bom dia a todos. Temos o nosso orgulho dessa reunião técnica, preparatória da Ministra da Fazenda, discute temas muito importantes para o planeta, para a humanidade, discutindo como podemos, desde o momento econômico, dos nossos diversos países no mundo, que garanta maior justiça social, que garanta sustentabilidade ao planeta, sabendo que nós acabamos há poucos anos de sair de uma pandemia, com países em grande dificuldade, com taxas de juros elevadas, que inviabilizam muitas vezes investimentos nos nossos países, e que, portanto, esse debate de cooperação internacional, a discussão que devemos fazer, como possibilitar que países menos desenvolvidos possam alcançar um melhor ritmo de crescimento econômico e que esse crescimento econômico se concretize em mais oportunidades às populações mais pobres espalhadas pelo mundo. Da mesma maneira como temos tido aqui no Estado, e assim também é com o presidente Lula, uma preocupação enorme com a superação da fome no planeta, e evidentemente que da superação da fome vamos dar um passo em seguida, que é de termos oportunidade de emprego, de trabalho, de renda perene ao nosso povo em todo o planeta. Então, essa reunião das principais economias do mundo, com países africanos e com a União Europeia, é muito importante, porque aqui nós temos mais de 65% da população mundial, 85% da economia. E, portanto, as decisões e os entendimentos que se constroem neste fórum têm repercussão muito forte para o crescimento ou não das economias de nosso planeta. E, evidentemente, que esse crescimento tem que ser focado, sabendo de que nós passamos por um momento de profundo compromisso de descarbonização do planeta, de preocupação. Nós, no Brasil, estamos, nesse momento, solidários a uma situação decorrente de mudança climática ocorrida no Rio Grande do Sul e que, efetivamente, isso nos chama a atenção de que não pode ser qualquer crescimento. Tem que ser um crescimento que preserve o planeta, que recupere degradação ambiental realizada por gerações anteriores e que nós possamos, de fato, ter um crescimento econômico sustentável. Só um instante, as perguntas são depois das suas declarações. Tudo bem? Antônio, por favor. Bom dia a todas e todos. Eu sou Antônio Freitas, do Ministério da Fazenda. É um prazer, antes de mais nada, eu queria registrar o prazer, a satisfação que nós temos de estar realizando a primeira reunião do G20 aqui em Fortaleza, no Ceará. Agradecer muito o apoio do governo do estado, a acolhida do povo cearense. Nós estamos realmente muito felizes de estar aqui. É um privilégio e uma honra abrir essas sessões do G20 em Fortaleza. Eu sei que outras reuniões vão suceder ao longo dos próximos meses. Como o governador mencionou, essa é uma reunião importante que nós estamos começando aqui hoje. Vai discutir temas como a dívida dos países mais pobres, aumentar a capacidade de financiamento dos bancos multilaterais de desenvolvimento em taxas mais baixas, aumentar a cooperação sobre fluxos de capitais mais resilientes, para reformas nas grandes instituições financeiras internacionais, ampliar a rede de segurança financeira global. Isso quer dizer, caso haja choques externos, que os países tenham um apoio melhor para poderem suportar as consequências desses choques. O governador mencionou aqui a tragédia ocorrida no sul do país. Nós temos que estar preparados também para esses eventos climáticos extremos, que estão se tornando, infelizmente, cada vez mais frequentes. Então, todos esses temas vão ser abordados aqui nas reuniões de Fortaleza, e é com grande prazer que nós registramos que há quase 200 delegados internacionais registrados e participando aqui, de todas as regiões do planeta, de muitas instituições internacionais, de bancos multilaterais, da OCDE, do FMI, do Banco Mundial. Então, nós estamos realmente muito felizes e queria reiterar o agradecimento aqui ao governo do estado e à população local por nos proporcionarem um evento dessa magnitude. Bom dia, meu nome é Cíntia Freitas, eu sou do Banco Central do Brasil. O Banco Central, junto com o Ministério da Fazenda, conduz a trilha financeira do G20. A gente está nessa reunião de hoje, do Grupo de Arquitetura Financeira Internacional. Agradeço ao governo do estado por todo o apoio para realizar essa reunião. As pessoas que estão chegando aqui, a gente tem conversado, está todo mundo muito impressionado com a beleza da cidade, então é muito uma propaganda ótima para o país, sem dúvida alguma, receber tanta gente de fora vendo como essa cidade é bonita.
Em relação aos temas, né, o Antônio mencionou quase todos, só faltou mencionar a parte de pagamentos internacionais. A gente também está discutindo dentro desse grupo, né, a integração de sistemas de pagamentos internacionais e como isso impacta, né, na economia, impacta nos fluxos de capitais e como você faz para atrair fluxos de capitais, né, mais resilientes, mais de longo prazo para as economias. Então, basicamente é isso. Governador, com a presença dos bancos mundiais, Ana Luísa Serrão do Jornal, com a presença dos bancos mundiais, o Ceará pode se beneficiar em termos de investimento futuramente? Vão haver articulações a respeito disso? Bom, primeiro, nós estamos muito articulados é a família Freitas, porque tem 3 Freitas aqui dentro do encontro. A primeira articulação é importante. A segunda, o Ceará já se beneficia, né, na discussão que temos junto ao Ministério da Fazenda, com a aprovação de financiamentos internacionais. Nós agora mesmo acabamos de anunciar um investimento só na agricultura familiar da ordem de 1 bilhão e 400 milhões de reais só para a agricultura familiar. Disso, praticamente 1 bilhão é financiamento internacional de instituições financeiras internacionais, acompanhadas pelo Ministério da Fazenda, analisadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. O Estado do Ceará tem um histórico muito grande, ainda que o nosso endividamento represente apenas 20% da nossa receita corrente líquida, atualmente 20,86%, nós temos uma tradição de utilizarmos ao máximo o nosso equilíbrio fiscal, mas temos essa cooperação. E, efetivamente, quanto mais você tiver uma solidariedade maior, uma cooperação maior, taxa de juros menores, isso favorece muito que a gente possa acelerar o nosso desenvolvimento e fazer inclusão social, no nosso caso do Ceará, de famílias, que ainda temos. Nós sabemos que aqui no estado do Ceará, hoje ainda fazemos uma campanha do Ceará Sem Fome, distribuindo 100 mil quentinhas dia para famílias, cartão do Ceará Sem Fome para mais de 53 mil famílias, porque ainda temos esse contingente populacional que exige essas políticas sociais. Mas nós precisamos de financiamento, muitas vezes, para tirar essas famílias dessa política de assistência para a política da economia, para a política do emprego, para a política de oportunidade, empreendedorismo. Isso é feito com recurso próprio, mas isso também, às vezes, só é possível com financiamentos, com solidariedade, com cooperação dessas instituições multilaterais, que são muito importantes para o país, são muito importantes para todos os países em desenvolvimento e que, portanto, reuniões como essa são aquelas que decidem como essas entidades e essas instituições vão atuar espalhadas pelo mundo. Zé Morello, do Ceará. Governador, o senhor falou aí de desenvolvimento, mas também levando em consideração a questão da sustentabilidade, né? E o Ceará é protagonista, principalmente nesse momento que o Brasil está passando por uma questão de transição energética. A gente já começou a influenciar, a gente já começou a colocar em prática o nosso hub do hidrogênio verde, já temos a nossa vocação natural para energias limpas, enfim. De que maneira essas discussões se inserem para que não só o Estado, mas o país também tenha financiamento para projetos dessa magnitude? Esse é outro exemplo concreto de colaboração do que as instituições financeiras podem colaborar. Nós vamos fazer um investimento no Porto do Pecém para adaptá-lo à possibilidade de exportação de hidrogênio verde e através de um financiamento do Banco Mundial de 100 milhões de dólares, que nós vamos fazer esse investimento. E assim em várias situações que temos. E eu espero que essa reunião possa se concretizar num entendimento de que nós efetivamente possamos concretizar aquilo que falamos em documentos internacionais de compromissos com descarbonização do planeta. Não é possível descarbonizar o planeta sem ter medidas concretas de realizar uma transição energética nas nossas economias, especialmente nos países industrializados, e possibilitar que regiões do mundo, regiões do nosso país, que não tiveram a possibilidade de se industrializar, com a nova possibilidade de uma nova matriz energética, e sirva de oportunidade para que esse desenvolvimento se espalhe por várias regiões, para que nós não tenhamos processos de desigualdades regionais muito aguçados como encontramos hoje. Regiões muito desenvolvidas e regiões muito pouco desenvolvidas. É importante que o desenvolvimento se espalhe e se espalhe por todo o território nacional, como por todas as regiões do nosso mundo, para que a gente não tenha situações em que povos muito desenvolvidos economicamente, com muitas possibilidades de ascensão social, e outras regiões sem nenhuma possibilidade, e que as pessoas só veem na possibilidade de migrar a única alternativa de poder ter esperança e expectativa de vida melhor. É isso que nós temos que superar, dar oportunidades às pessoas poderem crescer e ter possibilidade de sonhos, de realização de seus sonhos nas regiões onde elas vivem, nasceram e querem permanecer. Governador, 2 alunas de escolas estaduais aqui estão participando aqui dessa coletiva, elas fazem parte do projeto Imprensa Jovem. Gostaria de fazer a pergunta para o senhor. Bom dia, meu nome é Cauane. O tema do G20 é construindo um mundo justo e um planeta sustentável.
Na sua opinião, como o G20 pode de fato contribuir com esse propósito sem manter o foco somente em países de primeiro mundo? Bom, acho que tem várias medidas aqui. O Antônio estava falando, por exemplo, de uma medida que é de termos uma redução de taxa de juros daquilo que os países do mundo que controlam instituições financeiras muito importantes no financiamento hoje praticam. Ter redução de taxa de juros implica você ter condição de que esses países possam ter mais possibilidade de ter esses financiamentos, cumprir com suas obrigações financeiras, sem sacrificar outras políticas públicas do seu povo. Então, essa é a primeira medida. A segunda medida de um mundo sustentável é de, efetivamente, as instituições, ao fazer financiamento de projetos, que as questões ambientais sejam critérios importantes do financiamento. Tem uma prioridade, por exemplo, de financiamento para a transição energética, de viabilização de outras matrizes energéticas, porque nós não podemos simplesmente dizer que vamos substituir os combustíveis fósseis sem oferecer à economia uma nova matriz que tenha capacidade, efetivamente, de atender a demanda de energia que a humanidade precisa. E por isso exige muito investimento para que essa nova matriz energética se estabeleça em condições de competitividade, em condições de eficiência para a economia. Isso é possível com muito investimento e essas instituições cumprem um papel muito importante para que isso possa se realizar. Bom dia, governador. Meu nome é Camila e aqui estão representantes da área de finanças de diversos países e o Ceará tem realizado parcerias com vários países do bloco. O senhor acha que essa reunião pode aprofundar essas parcerias? Essa é a nossa expectativa. Nós vemos no mundo, atualmente, vivenciando guerras, vivenciando conflitos, vivenciando muitas vezes polarizações políticas. Eu acho que um grande desafio desse encontro, primeiro, é nós termos a capacidade de dialogar e termos postura de tentar encontrar pontos de consenso, de convergência entre nós, que precisamos, primeiro, ter a consciência de que moramos numa mesma casa, nós moramos no mesmo planeta. Para além das diferenças que temos, das nossas diferenças culturais ou políticas, nós haveremos de ter um compromisso de preservação do planeta. O segundo, nós temos que ter um mínimo de solidariedade com nossos irmãos, independente de onde vivam, para que todos tenham uma oportunidade, porque se em alguma região do mundo essa oportunidade não acontece, ali será um foco, certamente, de possibilidade de conflitos entre nações. E eu tenho a expectativa de que o fato do Brasil, com a liderança do presidente Lula, a relação que o presidente Lula estabeleceu mundo afora, de ser uma pessoa pacificadora, de diálogo, de construção, eu fico muito orgulhoso de ver o Brasil novamente tendo relações internacionais, buscando se inteirar com todos os países do mundo de maneira cordial, de maneira construtiva, e nos orgulha enquanto brasileiros. O Brasil está sediando o G20. E nós, cearenses, de termos aqui no Ceará 3 desses encontros, 2 ministeriais, o que para nós é motivo de muito orgulho. E fico mais orgulhoso ainda de ver 2 jovens tão inteligentes aqui participando desse momento, da nossa escola pública. Pessoal, última pergunta. Meu nome é Maria Clara, do Povo. Qual a importância desse evento para a economia cearense? Temos como estimar a quantidade de geração de emprego e de investimentos? E quais são os setores beneficiados? Olha, primeiro, o evento ele é importante. Se a gente fosse analisar o que o Ceará poderia ter que investir para divulgar o estado do Ceará, mundo afora, aqui nós temos pessoas do mundo inteiro. E esse encontro repercute no mundo inteiro. As pessoas saberem, primeiro, que existe uma cidade no Brasil chamada Fortaleza, uma região que é do Nordeste, que é o Ceará. Elas saberem que esse local no mundo existe e conhecer um pouco da beleza dessa região. Se eles fossem fazer isso de investimento de publicidade, seria algo que eu não consigo hoje fazer cálculo. Mas tem algo mais importante ainda. É nós sediarmos um encontro que, na vida real, pode representar capacidade de investimento que se reproduz em projetos concretos de investimento na vida do nosso povo. Então, se nós conseguirmos que nesse encontro aqui sediado do Ceará, tenhamos um entendimento de ministérios da Fazenda no futuro e de que isso possa possibilitar modificação, por exemplo, de compromisso concreto com transição energética. O Ceará tem tudo para ser um grande polo de hidrogênio verde para o Brasil e para o mundo. Só isso tem uma grande repercussão para a economia e para a história do povo cearense. Além de nós podermos ter aqui situações distintas de financiamento das nossas instituições financeiras, que pode também o Ceará possibilitar mais projetos de benefício à população do nosso estado.